Mais valia para nós, da classe trabalhadora e da classe operária, que o capitalismo não existisse. Mas o momento histórico não nos permite isso. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco com vocês sobre mais-valia, tanto a absoluta quanto a relativa. La Vila Morena, terra da fraternidade. Olá, camaradas, meu nome é João Felipe, eu tenho 15 anos, sou militante comunista e esse aqui é o meu canal onde eu trato de diversos assuntos da política nacional, internacional e da teoria marxista revolucionária. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o processo da criação da mais-valia e o que é a mais-valia. Porque tem muita gente dizendo que imposto é roubo, então eu quero aproveitar isso para mostrar que o que é roubo mesmo é o que o seu patrão faz com você. Esse vídeo aqui é baseado na parte terceira do Capital. Na minha edição aqui é a página 207. Antes da gente começar a falar disso, é importante a gente entender o que é o próprio trabalho, que nada mais é que a utilização da própria força de trabalho. E guarde isso, que é bem importante. É importante lembrar que a força de trabalho pertence a cada trabalhador, tá? A sua força de trabalho. Então, durante o trabalho, durante a utilização dessa força de trabalho, passa a ser ação, o que antes era potencial, né? Agora os operários produzem de fato. É preciso incorporar ao trabalho um valor de uso, um valor que satisfaça as necessidades básicas de cada ser humano. Antes de tudo, o trabalho ele é a relação do homem com a natureza. Mas existe um grande intervalo do primeiro trabalho, que era a relação do homem com a natureza, até o trabalho que nós conhecemos hoje, que é a exploração do patrão no operário. O primeiro tipo de trabalho ele era instintivo. Não havia acumulação, porque a cada dia as pessoas primitivas deveriam buscar seu próprio alimento, o que não as permitia acumular para si. Não havia então propriedade privada e a propriedade era comunal. Nós podemos perceber isso que eu acabei de citar também na origem da família, da propriedade privada e do Estado do Engels, ressaltando aqui outro livro muito importante para ser lido. A atividade de trabalho que nós conhecemos hoje, ela exige uma vontade orientada para um fim. Por exemplo, a diferença entre um engenheiro e uma abelha é que o engenheiro já tem em mente o que ele quer fazer antes de começar seu projeto. A abelha não. Para a gente entender então esse conceito de mais-valia, é importante então que nós nos façamos a seguinte pergunta: de onde vem o lucro? Sim, de onde vem o lucro do patrão? Se a gente parte do princípio de que o capitalista paga integralmente para os trabalhadores o que eles produzem, nos deparamos então com essa pergunta. E para a gente elaborar uma resposta, então, a gente tem que analisar o tamanho da produção e o tamanho do salário de cada trabalhador. Um exemplo que eu gosto de usar para simplificar essa relação entre o tamanho da produção e o tamanho do salário recebido para sua subsistência é o exemplo da fábrica de camisas. Uma costureira produz, no seu período de trabalho, 5 camisas no valor de R$20, digamos. A costureira, então, recebe R$25, o que corresponde a 1/4 da sua produção. O resto dessa produção, os outros R$75, são embolsados pelo capitalista como lucro. É daí que vem o termo mais-valia absoluta. Essa é a mais-valia absoluta. Agora nós partimos para um tipo de mais-valia diferente, a mais-valia relativa. É um tipo de mais-valia onde não há o aumento da sua carga horária de trabalho, mas sim o aumento da sua produção. Bom, aquela mesma costureira que antes produzia 5 camisas manualmente e que recebia 1/4 do salário, agora com o auxílio de uma máquina, ela consegue produzir 10 camisas, mas continua recebendo
1/4 do seu salário. Essa é a mais-valia relativa, onde não há um aumento da sua carga horária, mas o aumento da sua produção. Não há aumento da carga horária, nem o aumento de salário, só o da produção mesmo. Ou seja, a máquina que deveria nos ajudar a trabalhar menos e ter um salário maior, no capitalismo é empregada apenas para produzir mais e te explorar mais ainda. Nós podemos notar que esse emprego de tecnologias dentro do capitalismo ele é desigual e causa até mesmo desemprego. Um exemplo que nós podemos citar aqui é a mecanização do campo, que ao invés de ajudar os trabalhadores rurais, provocou um grande êxodo rural. Bom, esse vídeo aqui é um simples resumo do que é mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Se você quiser entender a fundo mesmo, eu recomendo que você leia e que estude a fundo a obra de Marx e Engels. É isso. Eu vou ficando por aqui. Proletários do mundo, univos. É isso. Até a próxima e tchau.